Olá, amigos do canal Pod Inclusão. Eu sou Arthur e hoje nós iremos receber uma convidada especial. É uma aluna com deficiência visual e ela vai contar um pouquinho da sua história, como foi esse processo inclusivo, quais são as percepções que ela tem a respeito a isso. Aproveito e peço para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal, se inscrevam, ativem o sininho para que possam receber os nossos conteúdos. Então, toca a vinheta! Sabrina, seja muito bem-vinda. Conte um pouco da sua história. Eu sou deficiente visual e eu tenho baixa visão. Eu descobri recentemente que eu tenho síndrome de Dandy-Walker e hidrocefalia através de uma ressonância magnética. Só que até eu fazer essa ressonância e descobrir isso, se pensava que eu tinha esse problema por causa do contato que minha mãe teve quando ela estava grávida de mim. Ela teve contato com uma pessoa com rubéola. Então, eles achavam, existia a suspeita de que minha deficiência fosse sequela de rubéola. Só que a médica sempre disse à mãe que era muito grave para ser só sequela de rubéola. Então, tinha mais alguma coisa. Mesmo que nós não soubéssemos o que era, existia mais alguma coisa. E aos 13 anos eu fiz uma ressonância e nós descobrimos que realmente tinha hidrocefalia e Dandy-Walker, síndrome de Dandy-Walker. É uma malformação no cérebro, onde eu não sei explicar os termos médicos, mas é onde tem mais líquido do que deveria ter no cérebro, e isso acaba alterando o formato da cabeça, o formato do crânio, perdão, e causando muito desconforto, dores, irritabilidade, enfim, altera muita coisa. Altera o humor, a pessoa é mais sensível a dores, então é bem mais complicado nesse quesito. Você é bem mais sensível à dor. Sabrina, eu aproveito então e peço que você nos conte um pouquinho como é que tem sido esse processo, né, de adaptações curriculares e de atividades nas escolas que você estudou, como tem sido a atuação dos professores na sua percepção. Eu estudei durante 10 anos em uma mesma escola, porque foi bastante difícil essa questão de adaptação para eu conseguir me enquadrar em uma escola que aceitasse o meu problema e que entendesse e que não tentasse me mudar ou não, ela consegue ler isso daqui, é só ela se esforçar mais. Porque eu já ouvi isso. Literalmente, eu já ouvi que é só você se esforçar mais que você consegue ler. Enfim. Então, assim, eu estudei, fiz os primeiros anos escolares em uma escola. Só que quando chegou no final do jardim de infância, quando foi para entrar no ensino fundamental, eles queriam me repetir, porque eu não sabia ler e escrever. Aí, manhã me tirou de lá, porque eles não queriam. Eles só queriam me repetir, mas eles não faziam nada para se adaptar ao meu problema. Eles não ampliavam materiais, eles não adaptavam os materiais. Então ela foi procurar uma escola que fizesse isso. E achou uma escola que a editora se propôs a ampliar os livros, a fazer livros adaptados. E a escola fazia as atividades que eram impressas em folhas grandes, em folha A3, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas era folha A3, se eu não me engano, ou com letra grande na folha A4 normal deitada, porque aí ficava grande também. E eu nunca tive problema com isso, inclusive eu cresci aprendendo dessa maneira. Nunca, se eu enfrentei preconceito, eu não me lembro. Eu nunca fui de me importar muito com isso, porque como eu já nasci com essa questão e eu tive que enfrentar isso a vida inteira, eu não me importei. E se eu me importei, eu não lembro. Mas hoje em dia eu tenho um problema sim com relação a isso.
Não que eu não tenha tido ao longo desses anos. Eu enfrentei sim problemas com relação a enxergar no quadro, nossa, muitos problemas com relação a isso. E eu tive que enfrentar muita coisa. Só que hoje em dia eu mudei de escola. Eu estudava em escola particular, não tive mais condições de pagar com a pandemia. E aí tive que sair para a escola estadual. E tô enfrentando mais problemas, assim, mais questões, porque as pessoas de novo não me escutam e não aceitam o meu problema. Elas aceitam assim 2 segundos e depois já retorna ao que era antes. Então, assim, eu não tenho muito o que fazer. Eu já tentei, eu converso, eu faço tudo quanto é possível. Mas aí depois volta tudo a como era antes. Sabrina, mas você se sente incluída? Sinceramente, não. Eu entendo que seja difícil de lidar com alunos diferentes. Eu entendo que seja difícil de lidar com pessoas diferentes de você, de lidar com pessoas diferentes do que você é acostumado. Mas é difícil, sabe, de explicar assim o porquê. Mas é porque, assim, parece que tem hora que eles nem tentam, sabe? Eu não sou ouvida, basicamente é isso. Eu não sou ouvida. Por exemplo, já aconteceu vários episódios de perguntarem se tá tudo bem, se tá bom do jeito que tá e tal, e eu dizer, explicar, não, não tá bom, por isso, por isso, por isso, e eles não me ouvirem. Mas aí o problema continua e a minha mãe resolve ir lá na escola. Quando ela vai, magicamente a situação se resolve. Por 2 dias, porque depois volta ao mesmo que era antes também. Então, assim. Não, eu não acho que eu seja incluída, assim, que a escola seja inclusiva. As escolas, no geral, ainda tem muito o que melhorar com relação à inclusão e deixam muito a desejar nesse sentido. Porque se dizem escolas inclusivas, mas são muito pouco inclusivas. Porque eu mesma enfrentei muitos problemas com relação a isso e na maioria das vezes tive mais apoio vindo dos professores e dos meus próprios colegas do que da direção que se diz tão inclusiva e da direção da secretaria, dos responsáveis pela escola que se dizem tão inclusivos.